Fui demitido pelo meu irmão, mas eu era dono de 87% da empresa da família. A reunião de acionistas foi pura vingança. Você está demitido. Eu sou Eric Valgin, 35 anos, e fui demitido pelo meu próprio irmão da empresa que construí do zero. Antes de contar como isso levou à reunião de acionistas mais satisfatória da minha vida, deixem-me saber de onde vocês estão assistindo nos comentários abaixo. Começou, como essas coisas frequentemente começam, num escritório que parecia menos um espaço de trabalho e mais uma instalação de arte moderna projetada para intimidar pessoas. O próprio ar parecia diferente lá no 40º andar, filtrado, estéril e silencioso exceto pelo zumbido baixo e quase imperceptível de tecnologia cara. Meu irmão, Ryan, estava sentado atrás de uma mesa que parecia ter sido esculpida de uma geleira. Era uma laje ridícula e reluzente de pedra branca e cromo polido. Um móvel que custou mais que o sequenciador de DNA de alta capacidade que desesperadamente precisávamos 2 anos atrás, mas nos disseram que não era uma despesa justificável. Atrás dele, através de uma parede de vidro pristino que parecia apagar a fronteira entre o escritório e o céu, a cidade se estendia como uma vasta placa de circuito indiferente. Ele havia curado toda a cena com cuidado meticuloso. A arte abstrata e vagamente perturbadora nas paredes, a única planta bizarramente torcida no canto que parecia estar em constante dor, até mesmo como sua gravata de seda combinava perfeitamente com o tom específico de azul no novo logo sem sentido da empresa. Ele performava polidez como se fosse um papel para o qual nascerá, um TED Talk que havia ensaiado até a perfeição. Eric, começou, juntando seus dedos perfeitamente cuidados. Sua voz era suave, ressonante, o tipo de voz que poderia vender areia no deserto. E isso é difícil. Sei que é difícil. Para nós dois. Apenas observei. Mantive minhas mãos descansando nos joelhos, minha postura relaxada. Não disse uma palavra. Havia estado antecipando esse monólogo por meses. Era o movimento final e previsível num jogo que eu conhecia muito melhor que ele. O conselho e eu sentimos que a empresa precisa evoluir, se mover numa direção mais voltada para a marca, continuou, as palavras corporativas caindo de seus lábios como pedras perfeitamente polidas. Você é brilhante, Eric. Todo mundo sabe disso. Um gênio técnico. Mas o mercado mudou. É sobre percepção agora, sobre a narrativa que moldamos. E francamente, fez uma pausa, adotando uma expressão de profunda simpatia falsa, você não é suficientemente voltado para a marca. Não suficientemente voltado para a marca. A frase ecoou na minha cabeça. Pensei nas noites que passei dormindo numa cama dobrável no laboratório, tentando debugar um pedaço de código que depois cortaria os tempos de diagnóstico pela metade. Pensei na sujeira sob minhas unhas depois de instalar nossa primeira unidade móvel numa cidade empoeirada no meio do nada. Havia derramado toda a minha vida adulta, meu suor, meu intelecto, minha própria alma, nas entranhas desta empresa. Havia construído a tecnologia que estava salvando vidas reais. E agora, eu não era suficientemente voltado para a marca para meu irmão. O homem que uma vez perguntou se poderíamos colocar nosso novo logo nos jalecos para uma melhor pegada de mídia social. Ele deslizou uma pasta pesada encadernada em couro pela extensão polida e branca de sua mesa. Este é seu pacote de rescisão. Como verá, é muito generoso. E o acordo de confidencialidade padrão. Abri a pasta. Dentro havia uma pilha grossa de papéis e uma caneta. Era uma caneta tinteiro pesada e ostentosa, o tipo que um homem compra para assinar coisas que pensa serem importantes. Peguei-a, senti seu peso absurdo na minha mão, e destampei. Então, assinei meu nome na linha de assinatura final sem ler uma única palavra do acordo. As palavras não importavam. Apenas a assinatura importava. Tampei a caneta, o clique ecoando na sala silenciosa. Deslizei-a de volta pela mesa para ele. Você vai querer manter essa caneta, disse, minha voz perfeitamente calma. Foi a primeira coisa que disse em 10 minutos. Você vai precisar dela para assinar muito mais papelada muito em breve. Um lampejo de confusão, depois irritação, cruzou seu rosto impecável. Ele esperava que eu discutisse, implorasse, talvez ficasse com raiva. Tinha um roteiro na cabeça, um fluxograma para lidar com um funcionário descontente. Minha aceitação calma não era uma opção naquele gráfico. Você está levando isso muito bem, disse, uma ligeira suspeita na voz. Levantei-me, alisando a frente de meu paletó simples. Olhei-o diretamente nos olhos, deixando ver a completa ausência de medo nos meus. Algumas coisas são simplesmente inevitáveis, Ryan. Virei-me e saí de sua gaiola de vidro, deixando-o sentado lá, segurando uma caneta cujo verdadeiro propósito ele não podia possivelmente compreender. Ele pensou que havia acabado de vencer, que finalmente havia excisado o último remanescente da velha guarda da empresa. Pensou que havia acabado de me apagar do império que estava construindo. Ele não sabia que ao me demitir, havia acabado de armar uma bomba e iniciado a contagem regressiva. Havia acabado de acionar o protocolo final, o porão dos sonhos. Para entender por que eu estava tão calmo, você tem que entender Marcos Solomon.
E para entender Marcos, você tem que imaginar o cheiro de solda, café queimado e otimismo implacável. Marcos era meu mentor, meu parceiro, meu segundo pai. Não começamos a Frontier Diagnostics numa sala de diretoria. Começamos num laboratório subterrâneo apertado e sem janelas que alugamos por quase nada. O ar estava sempre espesso com um gosto metálico, e nosso equipamento mais avançado era uma centrífuga de segunda mão que havíamos comprado numa venda de excedentes universitários. Chamávamos de spinner, e ela balançava tanto que tivemos que parafusá-la no chão. Trabalhávamos 18 horas por dia, às vezes mais, alimentados por comida oleosa para a viagem e uma obsessão ardente compartilhada. Tornar os diagnósticos médicos mais inteligentes, rápidos e baratos. Tirar tecnologia que salva vidas das torres de marfim dos hospitais urbanos e colocá-la nos cantos lamacentos e esquecidos do país onde as pessoas estavam realmente morrendo. Lembro-me de uma noite, devia ser 3 horas da manhã, estávamos trabalhando no protótipo para nossa primeira unidade móvel. Um inversor de energia crítico havia falhado, e estávamos enfrentando uma falha em cascata que nos atrasaria meses. Estava exausto, frustrado, pronto para desistir e ir para casa. Não está bom, Marcos, disse, me encostando numa bancada de trabalho. O circuito está fritado. Não temos um sobressalente, e não podemos comprar um novo por semanas. Marcos, que era 30 anos mais velho que eu, apenas limpou suas mãos engorduradas num pano e olhou para a placa queimada. Ele não viu uma falha, viu um quebra-cabeça. Tudo bem, disse, seus olhos brilhando. Então, a porta da frente está trancada, vamos encontrar uma janela, ou construiremos uma nova porta? Pelas próximas 4 horas, ele sentou comigo, me ensinando como contornar o circuito fritado e construir um novo regulador de energia mais eficiente a partir de peças recuperadas. Quando o sistema finalmente piscou para a vida, banhando o laboratório escuro numa luz verde, ele não comemorou. Apenas sorriu, um sorriso profundo e satisfeito. Viu, Eric, disse, dando um tapinha pesado no meu ombro. O obstáculo não é o fim da estrada, é a estrada. Esse era Marcos. Mas sua lição mais importante não era sobre engenharia, era sobre integridade. Ele tinha uma regra, um mantra que ele me incutiu até que se tornasse parte do meu DNA. Uma tarde, um jovem estagiário ansioso que havíamos acabado de contratar tentou falsificar alguns dados num teste de novo reagente. Apenas um pequeno ajuste, arredondando alguns números para fazer os resultados parecerem mais limpos para uma aplicação de subsídio. Marcos descobriu. Ele não gritou, nem mesmo elevou a voz. Caminhou até a estação do estagiário, olhou para a planilha na tela, e então olhou para o jovem. Filho, disse, sua voz quieta mais dura como aço forjado. Dados não são decoração, são a verdade. E a verdade não precisa ser polida. No momento em que você começa a polir uma mentira, você perdeu. Arrume suas coisas. Ele o demitiu na hora. Mais tarde naquele dia, ele me encontrou limpando tubos de ensaio. Lembre-se disso, Eric, disse, me olhando diretamente nos olhos. Nosso trabalho é uma confiança sagrada. Não é sobre negócios ou patentes ou lucros. Seguramos as vidas das pessoas em nossas mãos com esses dados. Se você alguma vez quebrar essa confiança, não se incomode em voltar. Essa era a fundação da nossa empresa. Não dinheiro, não branding, não participação de mercado. Confiança. Um princípio que meu irmão, Ryan, nunca entenderia. A verdade sobre a herança. A história real não começou no dia em que Ryan me demitiu. Começou 18 meses antes, num escritório de advocacia silencioso com painéis de madeira que cheirava a livros antigos e ilustrador de limão. Era apenas 3 dias após o funeral de Marcos. A dor ainda era uma coisa crua e física, um peso no peito que tornava cada respiração um esforço. Marcos havia morrido subitamente, um ataque cardíaco massivo enquanto trabalhava em seu jardim. Um dia ele estava discutindo comigo sobre o consumo de energia de um novo sensor móvel, no próximo ele se foi. Sua ausência deixou um vácuo, um buraco negro no centro da empresa, e eu me sentia completamente à deriva. Estava no escritório de advocacia porque havia recebido uma ligação críptica de uma mulher chamada Sabine Arlo. Ela se apresentou como advogada pessoal de Marcos e disse que ele havia deixado instruções específicas e confidenciais para que ela se encontrasse comigo sozinho após sua morte. Sabine era uma mulher na casa dos 50 anos com olhos azuis penetrantes e um aperto de mão que parecia poder esmagar nozes. Ela irradiava um tipo de competência sem bobagem que era tanto intimidante quanto tranquilizadora. Ela não perdeu tempo com cortesias. Obrigada por vir com tão pouco aviso, Eric, disse, gesticulando para uma poltrona pesada de couro, e por favor aceite minhas mais profundas condolências. Marcos era um homem notável. Ela fez uma pausa, deixando a declaração pairar no ar. Ele também era muito astuto. Ele te amava como um filho, mas não era ingênuo, especialmente não sobre sua família. Ela deslizou um documento azul grosso encadernado pela extensão polida de sua mesa. Não era o testamento dele. Eu já havia visto aquilo.
Ele havia deixado sua casa para uma sobrinha querida e seus pertences pessoais para algumas instituições científicas de caridade. Isso era algo completamente diferente. Como você sabe, Marcos possuía 87% da Frontier Diagnostics, disse Sabine, sua voz caindo para um registro mais sério. Quando ele faleceu, ele não deixou essas ações diretamente para você em seu testamento. Uma herança direta dessa magnitude teria desencadeado um evento fiscal massivo, e francamente, poderia ter sido contestada no Tribunal de Sucessões por sua família por anos. Marcos queria evitar uma guerra, então ele fez algo mais inteligente, muito mais inteligente. Ela bateu no documento azul. Ele colocou toda a sua participação controladora de 87% num traste irrevogável. O Frontier Diagnostics Fund Trust. Eu sou a curadora. Encarei as palavras mal registrando. Um traste. Era uma entidade legal, uma fortaleza construída para proteger algo. Mas o quê? O Estatuto do Traste, seu propósito único e orientador, está estabelecido neste documento, continuou, seu olhar intenso. E é muito simples, Eric. É proteger e defender a missão fundadora da Frontier Diagnostics. A missão que você e Marcos criaram juntos. A missão de salvar vidas, não de construir uma marca. Estava começando a fazer sentido. Um tipo de sentido tonto e brilhante. Marcos não havia apenas deixado para trás uma empresa. Havia deixado para trás um guardião para sua alma. Agora, aqui está a parte difícil, disse Sabine, se inclinando para a frente em sua cadeira. Com Marcos se foi, o conselho está em estado de pânico. Seu pai, William, como você sabe, está nesse conselho. Ele tem pressionado pesadamente, tanto publicamente quanto privativamente, para que Ryan assuma como CEO. Senti um nó familiar de frustração e raiva se apertar no meu estômago. Meu pai. Ele sempre havia visto minha paixão pela ciência como um hobby peculiar. Admirava o MBA de Ryan, sua conversa macia, sua rede de amigos em lugares altos. Ele via Ryan como um filho que entendia negócios reais. O argumento do seu pai é que a empresa precisa de uma mão firme no leme, um líder com mentalidade empresarial para acalmar investidores, explicou Sabine. Ele está defendendo que o background de Ryan é exatamente o que é necessário para levar a Frontier ao próximo nível. Ele convenceu uma maioria dos acionistas minoritários. Eles peticionaram formalmente ao Trust para aprovar a nomeação de Ryan. E você vai deixá-los? Perguntei, minha voz subindo com descrença. Você vai entregar a empresa pela qual Marcos e eu sangramos para ele? Ele vai transformá-la numa firma de marketing da noite para o dia. Ele vai despedaçá-la. É aqui que você entra, disse Sabine, sua expressão inflexível. O Estatuto do Trust é um documento legal. Não me permite agir baseado em suposições ou sentimentos pessoais. Mesmo que eu os compartilhe. Requer evidência empírica sólida. Então informei ao conselho que o Trust aprovará a nomeação de Ryan. Meu coração afundou, mas ela disse, erguendo um único dedo, será uma nomeação provisória. Instituiu uma cláusula especial não padrão de revisão de desempenho efetivo em 18 meses, uma revisão medida não pelo preço das ações ou lucros, mas pelas métricas rigorosas do Trust, pela missão fundadora. Eles não sabem os detalhes específicos dessa revisão. Pensam que é uma formalidade. Ela me olhou e seus olhos penetrantes pareciam ver através da minha dor e até o núcleo da minha resolução. Ryan terá sua chance. Ele terá corda suficiente para fazer o que quer que pretenda fazer. Mas se ele violar o estatuto, o Trust precisa de prova, precisa de dados frios, duros e inegáveis que resistirão no tribunal se necessário. A sala ficou silenciosa por um longo momento enquanto o verdadeiro peso de suas palavras, do plano final brilhante de Marcos, se assentou sobre mim. Você é o único que conhece a alma da empresa, Eric, disse finalmente. Você sabe o que procurar. Você sabe onde estão as linhas éticas porque ajudou a desenhá-las. Você é meus olhos e ouvidos dentro daquela empresa. A partir deste momento, você é o investigador-chefe do Trust. Saí daquele escritório de advocacia um homem diferente do que havia entrado. A dor ainda estava lá, uma dor oca no peito, mas agora estava forjada em outra coisa, algo duro e afiado, em determinação. Minha observação passiva era uma mentira. Minha marginalização de 18 meses não era uma história de derrota. Era uma longa, silenciosa missão encoberta. Não era uma vítima esperando ser resgatada. Era um caçador pacientemente esperando, reunindo a evidência de que precisava para honrar o último testamento de meu amigo. Cada comentário desdenhoso de Ryan, cada corte de orçamento para P&D, cada dólar canalizado para uma campanha de marketing inútil não era um insulto. Era a evidência o negócio da família. A dinâmica familiar sempre havia sido complicada, um campo de batalha suburbano educado. Meu pai, William, vinha de uma geração que acreditava que o sucesso era medido pelo tamanho do seu escritório e o título no seu cartão de visita. Ele havia tido uma carreira respeitável como VP de vendas regionais para uma empresa de manufatura, mas sempre havia nutrido um medo secreto de ser visto apenas como uma engrenagem numa máquina.
Ele via em Ryan uma chance no legado que sentia nunca ter tido, um líder carismático e ousado que poderia construir um império. Minha mãe, Diana, se importava com aparências. Ela vivia pela glória refletida de seus filhos. Ela adorava contar às amigas no clube de campo que seu filho, Ryan, era CEO de uma empresa de tecnologia de ponta. Soava infinitamente melhor que meu outro filho, Eric, trabalha num laboratório. Eles não eram pessoas más. Eram apenas cegados pelo tipo errado de luz. Alguns meses depois que Ryan assumiu, estávamos todos na casa dos meus pais para o dia de ação de graças. Era sempre o mesmo show, o mesmo roteiro ano após ano. Ryan, conte a todos sobre essa nova parceria que você está forjando na Ásia, meu pai estrondaria da cabeceira da mesa, brandindo a faca de trinchar como um cetro. Ryan, sempre o performer, se lançaria numa história cheia de nomes impressionantes, palavras-chave estratégicas e projeções vagas sobre penetração de mercado. Minha mãe escutaria, radiante com orgulho radiante que era quase doloroso de assistir. Então, inevitavelmente, o holofote se voltaria para mim por um breve momento simbólico. E você, Eric? Meu pai perguntaria, seu tom mudando de orgulho estrondoso para condescendência gentil. Ainda mexendo com aqueles fios e gadgets lá no laboratório? Acabamos de implantar uma nova unidade de diagnóstico móvel na região dos Apalaches, eu diria, mantendo minha voz calma. Está rodando num novo patch de software que escrevi que aumenta sua velocidade de diagnóstico em 30%. Já ajudou a diagnosticar 3 casos de pulmão negro numa comunidade de mineração que fica a 2 horas de distância do hospital mais próximo. Meu pai apenas assentria, seus olhos já vidrados. Isso é legal, filho. Trabalho muito nobre. Ele então se voltaria para Ryan sem perder o ritmo. Agora, essa cúpula de influenciadores que você está planejando em Miami, me conte mais sobre o ROI potencial disso. Minha irmã, Melissa, que era mais nova e ainda tentando encontrar sua voz na dinâmica alta da nossa família, me lançaria um olhar simpático do outro lado da mesa. Ela era a única que parecia entender, mas estava intimidada pelas personalidades dominantes do meu pai e Ryan. Ela tentaria interferir, isso parece incrível, Eric, mas sua voz seria abafada pela risada do meu pai de uma das piadas de Ryan. Meu tio James, irmão do meu pai, um engenheiro civil aposentado, apenas sentaria silenciosamente no final da mesa, observando tudo por cima da borda de seus óculos. Era um homem de poucas palavras, um homem que havia passado sua vida com plantas e cálculos de estresse. Sempre senti uma faísca de entendimento do lado dele da mesa, uma linguagem compartilhada de substância sobre estilo, mas ele raramente interferia em questões familiares. Eu representava meu papel. Era o irmão silencioso e negligenciado, o cara técnico que não entendia o quadro geral. Deixei que me subestimassem. Era a melhor cobertura que poderia ter pedido. Cada tapinha condescendente nas costas, cada comentário desdenhoso, era outra entrada no registro detalhado e com timestamp que estava mantendo para Sabine Arlo. O registro que estava ficando mais longo e mais condenatório a cada dia que passava. O investigador nas sombras. Pelos próximos 18 meses, vivi uma vida dupla. Para o mundo exterior, e especialmente para minha família, eu era Eric Vaughan, o cofundador marginalizado, o chefe de pesquisa que estava sendo gentil e educadamente empurrado para a irrelevância. Era um fantasma na máquina que havia ajudado a construir. Participei de reuniões onde fui falado por cima ou ignorado. Assisti meus projetos mais promissores serem difundidos em favor de iniciativas de marca de alta visibilidade. Vi cientistas brilhantes e dedicados que havia pessoalmente recrutado sendo substituídos por graduados de marketing elegantes que não conseguiam distinguir uma placa de Petri de um prato de jantar, mas ficavam ótimos num vídeo corporativo. Mas nas horas quietas depois que o escritório esvaziava, eu era o agente do traste. Meu pequeno escritório em casa, uma vez um lugar de invenção, se tornou uma sala de guerra. As paredes estavam cobertas de quadros brancos cheios de gráficos e cronogramas conectando as decisões de Ryan às suas consequências desastrosas. Tinha um disco rígido separado e pesadamente criptografado onde documentava meticulosamente tudo. Cada relatório de despesas suspeito, cada protocolo de segurança ignorado, cada cadeia de e-mails que revelava a podridão crescente no coração da empresa. Ryan tornou meu trabalho surpreendentemente fácil. Ele estava tão bêbado com seu novo poder, tão completamente convencido de seu próprio gênio, que nem mesmo tentava esconder seus rastros. Ele via as consideráveis reservas de caixa da empresa como seu baú de guerra pessoal, um fundo para construir sua própria lenda. Minha primeira e mais importante fonte foi Tony Rodrigues. Tony era nosso gerente de operações, um cara durão e sem bobagem com a lealdade de um bulldog e um conhecimento enciclopédico de nosso hardware. Ele estava conosco desde os dias do porão e podia te dizer o cronograma de manutenção de cada componente da nossa frota. Era o coração pulsante da logística da empresa, o homem que fazia a ciência realmente funcionar no mundo real. Uma noite, ele me pediu para ficar até tarde, seu rosto sombrio. Ele me levou para a baía principal de despacho, uma garagem cavernosa onde nossas unidades de diagnóstico móveis ficavam estacionadas como uma frota de ambulâncias de alta tecnologia.
Essas não eram apenas vans, eram laboratórios móveis sofisticados, cada um ativo multimilionário embalado com equipamento sensível. Olha isso, Eric, disse Tony, sua voz um rosnado baixo e raivoso. Ele passou a mão sobre o pneu da unidade 7. Estava careca, os sulcos gastos tão lisos que pareciam um slick de corrida. Todo esse equipamento está 6 meses atrasado para um serviço completo do sistema. O criocoler da unidade 4 está falhando novamente, gerando códigos de erro a cada 12 horas, e tive que marcar com tag vermelho 3 dos nossos espectrometros portáteis porque não estão mais mantendo calibração. Meu orçamento para manutenção e peças de reposição foi cortado em 60%. Para onde foi o dinheiro, Tony? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Era uma pergunta para o registro. Pergunte ao Dominique Chun, Tony cuspiu, mencionando o novo garoto dourado diretor de marketing de Ryan. Foi para um evento de ativação de marca numa estação de esqui em Aspen. Eles voaram uma dúzia de influenciadores de saúde, crianças que são pagas para postar fotos de si mesmas bebendo smoothies, para tirar selfies com nosso logo. Um deles bateu um drone da empresa num banco de neve. Eles chamaram de engajamento orgânico. Ele balançou a cabeça em desgosto. Essas novas contratações, eles tratam este lugar como um set de filme. Não respeitam o hardware. Não entendem que isso não é um prop. É uma linha de vida para alguém. Assenti lentamente, tirando meu telefone e discretamente tirando uma foto do pneu gasto. Tony, preciso que você faça algo para mim. Fora dos livros. Preciso de cópias de cada solicitação de manutenção que você apresentou no último ano que foi negada. Cada relatório que escreveu sobre falha de equipamento. Preciso dos dados. Ele me olhou, um olhar longo e investigativo. Ele não sabia a história toda, nem de perto. Mas havia me conhecido em Marcos por 15 anos. Ele confiava em mim. Você está revidando, não está? Disse quietamente. Estou mantendo a promessa que fiz a Marcos, repliquei. Então você terá tudo o que precisar, disse. Sua lealdade tão sólida e inabalável quanto o piso de concreto sob nossos pés. Para você e para ele? Qualquer coisa. Minha segunda fonte-chave foi doutora Amara Johnson. Amara era uma cientista de pesquisa brilhante, um prodígio em bioinformática que havíamos recrutado do MIT. Ela estava trabalhando num projeto revolucionário, um algoritmo preditivo que poderia analisar um painel sanguíneo simples e identificar marcadores para um potencial derrame com 85% de precisão, meses antes de qualquer sintoma físico aparecer. Era o tipo de trabalho que era toda a razão pela qual a Frontier existia. A encontrei em seu laboratório tarde uma noite, muito depois de todos os outros terem ido para casa. Ela estava apenas sentada no escuro, encarando um monitor em branco. Seu quadro branco massivo, geralmente uma sinfonia caótica de equações e fluxos de dados, havia sido completamente apagado. Eles desligaram, disse, sua voz oca e vazia. Esta tarde, Ryan e aquela mulher, Patrícia Winters, a nova COO, eles chamaram uma reunião e me disseram que o projeto não tinha um caminho claro de monetização a curto prazo. Patrícia era a mão direita de Ryan, uma amiga afiada da escola de negócios que compartilhava sua filosofia de que qualquer coisa que não pudesse ser transformada num press-release ou lucro trimestral era uma perda de tempo e recursos. Amara, sinto muito, disse, me encostando na porta. Sei o quanto este projeto significava para você. Não era para mim, Eric, ela respondeu, se virando para me encarar, seus olhos brilhando com uma raiva intelectual fria. Isso não era sobre ser publicada ou ganhar um prêmio. Este algoritmo poderia ter dado a um avô de 60 anos em Ohio rural outros 10 anos com seus netos. Poderia ter salvado uma mãe de 45 anos de 3 filhos de um derrame debilitante. Essa é a monetização que me importava. Eles substituíram meu financiamento, disse com uma risada amarga, com um orçamento para lançar um novo podcast corporativo sobre estilos de vida de bem-estar. Preciso da sua ajuda, Amara, disse, minha voz baixa. Estou construindo um arquivo, um registro. Preciso da sua proposta de projeto original, aquela que Marcos revisou e aprovou ele mesmo. Preciso de todos os seus relatórios de progresso, seus dados de validação, e uma cópia da ordem oficial de rescisão que você recebeu hoje. Como Tony, ela não fez muitas perguntas. Ela viu a luta nos meus olhos, a mesma luta que sentia no próprio coração. Naquela noite, ela me enviou um arquivo pesadamente criptografado contendo tudo o que eu havia pedido e mais. Era outra peça crítica do quebra-cabeça, um relato detalhado de uma inovação que salva vidas sacrificada no altar do branding. Outra evidência para Sabine. O pendrive da verdade. A peça mais condenatória da evidência, aquela que levou o caso de má gestão para má conduta absoluta, veio da fonte mais improvável. Seu nome era doutora Sarah Chun, uma jovem oficial de conformidade de segurança. Ela era jovem, mal saída da pós-graduação, idealista e visivelmente aterrorizada. Ela me encurralou um dia perto da máquina de café, suas mãos tremendo tanto que quase derramou sua bebida. Sr. Vaughan? Eric? Posso falar com você por um segundo?
Em algum lugar privado. Fomos para uma pequena sala de conferência usada no andar que estava quase vazio. Ela agarrou uma pasta contra o peito como um escudo, seus nós dos dedos brancos. Não sei mais a quem recorrer, sussurrou, seus olhos se dirigindo para a porta fechada como se esperasse que Ryan irrompesse a qualquer momento. Registrei 3 reclamações críticas de segurança nos últimos 6 meses. Todas foram enterradas. Minha chefe, Vanessa Moore, me disse que eu precisava reavaliar meus achados e me alinhar com as prioridades corporativas. Vanessa era a nova diretora de RH, uma lealista corporativa cujo principal trabalho era fazer cumprir as políticas de Ryan e garantir que qualquer dissidência fosse silenciosa e eficientemente abafada. Que tipo de reclamações estamos falando, Sarah? Perguntei, mantendo minha voz calma e tranquilizadora. Seus olhos se dirigiram para a porta novamente. A pior era sobre a ala principal de crioarmazenamento. Havia um vazamento de refrigerante no sistema primário. Era pequeno, mas o gerador de backup falhou nos últimos 2 testes programados. Coloquei no meu relatório. Se tivéssemos tido uma queda de energia, uma tempestade forte, qualquer coisa, poderíamos ter perdido tudo. Todos os nossos materiais de pesquisa de longo prazo são amostras de tecido insubstituíveis. As amostras de controle para os testes federais faziam parte de anos de trabalho. Milhões e milhões de dólares. Teria destruído nossa credibilidade científica para sempre. Meu sangue gelou. E isso não era apenas incompetência. Era uma bomba relógio, uma catástrofe esperando. Ryan foi notificado, disse, sua voz mal audível agora. Tenho a cadeia de e-mails. Fui copiada nela. Enviei meu relatório diretamente para minha chefe, Vanessa, que o encaminhou para Ryan. Ryan então o encaminhou para Lawrence Edwards, o CFO. A única resposta foi de Lawrence, e foi uma resposta para todos. Dizia, o custo de uma atualização completa do sistema não está no orçamento do trimestre atual. Reavaliaremos no próximo ano fiscal. Eles simplesmente ignoraram. Ignoraram um desastre potencial para economizar dinheiro para o relatório trimestral. Lawrence Edwards era um sobrevivente, um cara meticuloso de números que era esperto o suficiente para saber que Ryan era um desastre, mas se importava mais em se proteger do que fazer a coisa certa. Ele documentava tudo, criando uma trilha de papel para cobrir sua própria pele, e este e-mail era um exemplo perfeito. Sarah, você pode me conseguir essa cadeia de e-mails? Perguntei, minha voz baixa e urgente. E cópias dos seus relatórios originais não editados? Ela hesitou, mordendo o lábio inferior. Posso perder meu emprego. Tenho empréstimos estudantis. Minha carreira. Eles poderiam me colocar numa lista negra. Entendo o risco, disse suavemente, olhando-a diretamente nos olhos. Não vou mentir para você, mas e se esse vazamento acontecer novamente e não for detectado desta vez? E se todo esse trabalho, todo esse potencial para ajudar pessoas, for perdido para sempre porque todos estávamos com muito medo de falar? Quanto vale uma carreira então? Deixei a pergunta pairar no ar e saí da sala. Não a pressionei. A escolha tinha que ser dela. Na manhã seguinte, um pequeno pendrive USB prateado não marcado estava sentado na minha mesa, colocado ordenadamente ao lado do meu teclado. Não precisei adivinhar de quem era. Levei para casa, e naquela noite, o pluguei no meu laptop seguro. Continha tudo. Os relatórios detalhados de segurança com Timestamp, os avisos ignorados, a cadeia de e-mails condenatória, o perigo casual e desdenhoso de Ryan para toda a empresa, tudo para fazer seus números trimestrais parecerem um pouco melhores. Criptografei o arquivo inteiro e o enviei para Sabine Arlo com uma única mensagem de 3 palavras, na arma fumegante. Sua resposta foi quase instantânea, em termos mais que suficiente. Deixe-o fazer seu movimento final e previsível. Soube então que meu tempo na empresa estava chegando ao fim. Ryan estava ficando mais ousado, mais arrogante. Minha presença silenciosa, minha história com Marcos, era um lembrete constante e irritante de tudo que ele estava tentando apagar. Ele precisava se livrar de mim para completar sua transformação da empresa de uma instituição científica para uma marca ok sem alma. E eu precisava que ele fizesse isso. A demissão não seria sua vitória. Seria meu gatilho. Seria a peça final de dados que Sabine precisava para provar ao mundo que Ryan não era apenas um CEO ruim. Ele era um perigo claro e presente para o legado no qual Marcos e eu havíamos derramado nossas vidas construindo. Competência como ameaça. Conforme os meses passaram, a grande visão de Ryan de uma Frontier Diagnostics centrada na marca começou a desmoronar nas costuras. Acontece que você não pode dirigir uma empresa médica de alta tecnologia com palavras da moda e posts do Instagram para sempre. A realidade, com suas demandas inconvenientes por competência e resultados reais, tem uma maneira de se intrometer. O primeiro sinal importante de problema veio na forma de uma aplicação de renovação de subsídio federal. Esta era a nossa linha de vida. Era para nosso programa principal de diagnósticos remotos, um subsídio que havíamos mantido por 10 anos consecutivos.
Era um documento gigantesco, altamente técnico, e exigia centenas de páginas de dados de desempenho validados, protocolos de segurança e registros operacionais detalhados. Era o tipo de coisa que eu costumava lidar com Marcos durante um longo fim de semana, alimentado por café e um amor compartilhado pelos detalhes intrincados. Ryan, numa jogada de arrogância suprema, atribuiu toda a aplicação ao seu diretor de marketing, Dominique Chun. Dominique, que era um gênio em projetar logos elegantes e escrever press-releases cativantes, tratou a aplicação de subsídio como outra peça de copy publicitário. Vi um rascunho que ele estava circulando. Era horrível. Estava cheio de frases sem sentido como sinergizando nossa disrupção de saúde com engajamento de paciente de próxima geração e realizando um novo paradigma de monetização de bem-estar. Ele havia substituído dados duros com fotos e estoque de atores sorrindo em jalecos. Ele perdeu os 2 primeiros prazos para submeter os dados de desempenho exigidos, principalmente porque não entendia o que os dados significavam ou onde encontrá-los. 2 semanas antes da data final de submissão, recebi uma ligação frenética e extraoficial do meu antigo contato na agência de subsídios, um homem chamado Dave. Eric, que diabos está acontecendo aí? Dave perguntou, sua voz estressada. Esta aplicação é uma piada completa. Lê como um folheto para um filme de ficção científica ruim. Está faltando todas as seções críticas de dados. Vocês vão perder este subsídio. Estou te dizendo agora mesmo, está indo para a pilha de rejeição. Isso é um buraco de 5 milhões de dólares no seu orçamento anual, não é? Soube que tinha que intervir, mas tinha que ser uma operação fantasma. Não podia deixar Ryan saber que estava trabalhando contra seu tenente escolhido. Passei as próximas 48 horas trancado no meu escritório em casa, trabalhando sem dormir. Puxei os dados reais e não adulterados dos arquivos seguros que havia estado meticulosamente mantendo. Reescrevi toda a seção técnica de 150 páginas, retirando cada uma das palavras-chave idiotas de Dominique e substituindo-as pelos fatos frios e duros do nosso desempenho, nosso registro de segurança e nossas taxas de sucesso. Compilei tudo num PDF limpo e o enviei para David um novo endereço de e-mail anônimo. A linha de assunto era para sua consideração. O corpo do e-mail apenas dizia um amigo de dentro. Use isso. O subsídio foi salvo no último minuto. Dave me ligou de volta, seu alívio palpável. Não sei quem é seu amigo, Eric, mas eles salvaram a bunda da sua empresa. Mas o incidente teve uma consequência não intencional. Meu contato na agência, aliviado mas profundamente confuso pela súbita exibição de incompetência da empresa seguida por brilhantismo, ligou para um dos membros do conselho que conhecia pessoalmente do seu clube de golfe, um empresário cauteloso da velha escola chamado Henderson. Ele contou a Henderson quão perto haviam chegado de um erro catastrófico completamente auto-infligido. Henderson, agora alarmado, trouxe isso na próxima reunião do conselho. Ryan foi pego de surpresa. Ele desconversou, claro, com sua habilidade usual culpou um erro administrativo e uma falha na comunicação interdepartamental. Ele até teve a audácia de se acreditar pela salvação de última hora, implicando que havia mergulhado heroicamente. Mas a semente da dúvida havia sido plantada na mente do conselho. E pior para Ryan, ele sabia. Ele não tinha prova, mas sabia que eu era o único na empresa que poderia ter produzido aqueles dados e escrito aquela análise técnica. Minha competência não era mais apenas um aborrecimento para ele. Era uma ameaça direta à sua autoridade. Ele não podia arriscar me ter no fundo. Um fantasma silencioso que poderia expor suas falhas. Ele não podia ter um lembrete vivo da fundação real da empresa caminhando pelos corredores. O empurrão final. A atmosfera no escritório mudou palpavelmente depois disso. Ryan começou a evitar meu olhar nos corredores. Sua COO, Patricia Winters, me observaria com olhos estreitos e calculistas sempre que eu passasse pelo escritório dela. Podia sentir a rede se apertando. Eles estavam construindo um caso para se livrar de mim, documentando cada vez que eu questionava uma decisão, cada reunião que perdia. E eu estava deixando eles. Precisava que eles fizessem isso. O empurrão final veio de uma crise inesperada e completa. Um bug de software sofisticado no nosso servidor de diagnóstico central, desencadeado por uma atualização defeituosa empurrada pela nova equipe de Ted Ryan, causou uma falha em cascata. Toda a nossa rede caiu. Foi um cenário de pesadelo. Hospitais não conseguiam acessar arquivos de dados de pacientes. Nossas unidades móveis no campo não conseguiam enviar seus últimos achados. Por 6 horas agonizantes, toda a empresa estava morta na água, perdendo credibilidade a cada minuto que passava. A nova equipe de consultores de Ted Ryan, um grupo de caras jovens que eram mais familiares com configurar contas de mídia social do que debugar software médico proprietário, eram completamente e totalmente inúteis. Eles apenas encaravam as linhas rolantes de mensagens de erro no console principal, seus rostos pálidos de pânico. Finalmente, depois de horas de caos, Tony Rodrigues me encontrou no meu laboratório, onde havia sido instruído por Ryan a focar em projetos legados. Em outras palavras, eu deveria ficar fora do caminho.
Eric, você tem que ajudar, Tony implorou, seu rosto escorregadio de suor. Eles estão completamente perdidos. Ryan está na sala do servidor gritando com as pessoas, mas ele não tem ideia do que está falando. Estamos perdendo dados, cara. Caminhei para a sala do servidor. O ar estava espesso com tensão e o cheiro de eletrônicos superaquecidos. Ryan me viu e seu rosto endureceu numa máscara de fúria. O que você está fazendo aqui? Esta é uma área restrita. Saia. Ignorei-o completamente. Caminhei passando por ele até o console principal, sentei na cadeira que um dos consultores aterrorizados rapidamente desocupou, e meus dedos voaram pelo teclado. O código era como uma linguagem antiga e familiar para mim. Eu havia escrito o núcleo dele com marcos uma década atrás. Vi o problema quase instantaneamente. Uma string corrompida no diretório raiz criando um loop infinito que estava consumindo todos os recursos do servidor. Isolei o loop, escrevi um patch de terminação na hora, e forcei uma reinicialização do sistema. 20 minutos depois, os servidores zumbiam de volta à vida. As fileiras de luzes de aviso vermelhas se tornaram um verde sólido e tranquilizador. A crise havia acabado. Não disse uma palavra. Não olhei para Ryan. Apenas me levantei do console e saí da sala, deixando-o parado lá no meio de seu próprio desastre, parecendo totalmente impotente tolo na frente de toda a sua equipe. Havia salvado o dia, mas ao fazê-lo, havia assinado meus próprios papéis de demissão. Havia provado para ele, além de qualquer sombra de dúvida, que ele precisava de mim. E para um homem com um ego tão frágil quanto o de Ryan, precisar de alguém é o mesmo que odiá-los. Ele não podia tolerar qualquer um na empresa sabendo que ele, o grande CEO, não estava no controle. Naquela noite, fui para casa e abri o aplicativo de mensagens seguras que usava para me comunicar com Sabine. Digitei uma mensagem curta e simples, e ele vai fazer isso. Não tem escolha agora. O incidente do servidor selou. Sua resposta voltou em minutos, o traste está pronto. Deixe-o. 2 dias depois, sua assistente ligou e me convocou para seu escritório com paredes de vidro. O palco estava montado. A peça final da minha investigação de 18 meses estava prestes a ser entregue numa bandeja de prata. A performance. A reunião trimestral de operações era o palco favorito de Ryan. Era seu teatro pessoal, e ele sempre era a estrela do show. Ele amava a mesa longa e polida de mogno. A reverência abafada da sala. A audiência cativa de membros do conselho e executivos seniores pendendo de cada palavra sua. Hoje, ele estava em seu elemento. Andando de um lado para o outro na frente de uma tela gigante exibindo uma apresentação em PowerPoint que era uma verdadeira obra-prima de arte corporativa sem sentido. Nosso novo framework de descoberta comercializável, anunciou, gesticulando com um ponteiro laser para um slide cheio de círculos sobrepostos multicoloridos e setas curvas. O slide era intitulado Atualização de Paradigma Sinérgico. É sobre alavancar nossa ótica de marca para se engajar em inovação proativa e disruptiva. Estamos fundamentalmente mudando de um modelo reativo de diagnósticos para um novo paradigma de monetização de bem-estar e saúde aspiracional. A sala estava principalmente silenciosa. Os membros do conselho, uma coleção de homens mais velhos internos conservadores, pareciam profundamente confusos ou profundamente entediados. Podia ver Henderson, o membro do conselho que havia sido avisado sobre a aplicação de subsídio, rabiscando furiosamente num bloco de notas, uma carranca profunda no rosto. Meu pai, William, sentou perto da cabeceira da mesa, concordando com uma expressão de orgulho intenso e quase doloroso, como se Ryan estivesse recitando Shakespeare. Ele não entendia uma única palavra do jargão, mas amava absolutamente o som do sucesso de seu filho. Fiquei do lado de fora das portas pesadas e fechadas, meu coração martelando contra minhas costelas. Não era um ritmo de medo, mas de pura antecipação não adulterada. Ao meu lado, Sabine Arlo ficou perfeitamente imóvel, seu rosto tão calmo e legível quanto uma estátua de granito. Ela segurava uma única maleta de couro fina ao lado. Pronto? Perguntou quietamente, seus olhos azuis encontrando os meus. Dei um único aceno afiado. É hora. A interrupção. Sabine empurrou a porta sem bater e nós entramos. O efeito foi instantâneo e absoluto. Cada cabeça na sala se virou para nós. Ryan parou no meio da frase, sua boca pendurada ligeiramente aberta, o ponteiro laser ainda apontado para seu gráfico sem sentido. O silêncio súbito e profundo era ensurdecedor. Qual é o significado disso? Ele gaguejou, seu rosto ficando vermelho profundo e manchado. Esta é uma reunião fechada do conselho. Segurança. Meu pai começou a se levantar de sua cadeira, seu rosto uma máscara de confusão e raiva. Eric, em nome de Deus, o que você está fazendo aqui? Você não trabalha mais aqui. Sabine ignorou ambos. Ela caminhou com um passo calmo e deliberado para a cabeceira da mesa, colocando sua maleta na madeira polida com um clique suave e definitivo. Ela não olhou para Ryan ou meu pai.
Ela se dirigiu à sala inteira, sua voz clara e comandante, facilmente preenchendo o espaço. Bom dia, senhoras e senhores, disse. Meu nome é Sabine Arlo. Para aqueles de vocês que não tive o prazer de conhecer, sou a curadora legal do Frontier Diagnostics Holding Trust, que, como sabem, detém uma participação controladora de 87% nesta empresa. Uma onda nervosa de murmúrios se espalhou pela sala. Os membros do conselho trocaram olhares inquietos. Eles sabiam sobre o Trust, claro, mas sob o mandato de Ryan, haviam sido encorajados a pensar nele como um parceiro passivo e silencioso, uma tecnicidade legal do passado. Nunca haviam conhecido a curadora. Nunca haviam sido lembrados de seu poder. Conforme o estatuto legalmente vinculante do Trust, Sabine continuou, sua voz tão afiada e precisa quanto um bisturi enquanto abria sua maleta, a nomeação provisória do Sr. Ryan Vaughan como CEO estava sujeita a uma revisão de desempenho de 18 meses. Esse período de revisão agora terminou, e o Trust está agora exercendo seus direitos de voto baseados nos resultados dessa revisão. A cor drenou completamente do rosto de Ryan. Ele parecia como se o chão tivesse acabado de cair sob seus pés. Provisória? Do que você está falando? Isso foi uma formalidade. Esta é minha empresa. Pelo contrário, Sr. Vaughan, disse Sabine, sua voz caindo para uma calma gelada que era mais aterrorizante que qualquer grito. Esta nunca foi sua empresa. Sempre pertenceu à missão. À revelação da verdade. Ela virou seu olhar para mim. O Trust contratou um consultor independente para apresentar seus achados ao conselho. Sr. Eric Vaughan. Caminhei para a frente da sala, meus passos o único som. Carregava um simples pendrive USB prateado não marcado. Deslizei-o na porta do laptop conectado ao projetor massivo. O slide colorido e sem sentido de Ryan desapareceu, substituído pela página de título austera em preto e branco de um documento. Relatório para o curador em uma revisão operacional e ética de 18 meses da Frontier Diagnostics. Ryan falou sobre ótica de marca, comecei, minha voz firme e clara, me dirigindo ao conselho diretamente. Vamos falar sobre algumas óticas que ele pode ter perdido no último ano e meio. O primeiro slide apareceu. Era um gráfico de linha simples e brutal. Uma linha, num verde berrante, mostrava o orçamento de marketing e desenvolvimento de negócios da empresa sob Ryan, subindo quase num ângulo vertical. A outra linha, num vermelho gritante, mostrava o orçamento combinado para manutenção de equipamento e P&D despencando para baixo. Enquanto Ryan estava gastando 1,2 milhão de dólares em cúpulas de influenciadores, consultores de rebranding e estes móveis de escritório muito impressionantes, disse, clicando para o próximo slide, que mostrava cópias escaneadas de alguns dos relatórios de despesas mais ultrajantes, incorremos num aumento de 400% em falhas críticas de equipamento em nossa frota móvel. Passei para o próximo slide. Mostrava a aplicação de subsídio federal para o programa de diagnósticos remotos. De um lado da tela estava a versão rejeitada de Dominique Shen, com suas palavras-chave ridículas destacadas em amarelo. Do outro lado estava a análise técnica limpa e baseada em dados que havia submetido anonimamente. Chegamos a 48 horas de perder um subsídio federal de 5 milhões de dólares, um subsídio que esta empresa detém há uma década devido à incompetência grosseira e sistêmica, um erro que foi escondido deste conselho. Henderson, o membro do conselho, acenou sombriamente, olhando diretamente para Ryan. Ryan estava de pé agora, sua voz tremendo de raiva. Isso é calúnia. Essa é informação proprietária. Você roubou isso. Ele é um ex-funcionário descontente com machado para amolar. Não roubei nada, Ryan, disse, encontrando seu olhar em pânico sem piscar. Apenas mantive uma cópia do meu trabalho, o trabalho pelo qual você e sua equipe estavam levando crédito. Virei-me de volta para o conselho. A pergunta real não é como consegui essa informação. A pergunta é por que vocês, o conselho, nunca a receberam. Guardei a peça mais poderosa para o final. O slide final mostrava uma cópia escaneada do relatório detalhado de segurança da doutora Sarah Shen sobre a falha crítica iminente na ala de armazenamento criogênico. Ao lado estava a cadeia de e-mails, com o nome de Ryan claramente visível no campo para. Meu ponteiro laser destacou sua resposta de uma linha para seu CFO, e não podemos deixar gastos de capex machucarem um relatório do Q3. Adiar. E isso, disse, minha voz baixa e séria, é o relatório detalhando uma falha crítica em nossa principal instalação de armazenamento criogênico. Uma falha que, se houvesse uma simples queda de energia, teria eliminado anos de pesquisa, invalidado testes federais, destruído nossa credibilidade científica e potencialmente falido esta empresa. Foi relatado, e foi deliberadamente ignorado, não por falta de fundos, mas por um desejo de proteger um relatório de ganhos trimestrais. A sala estava completamente, mortalmente silenciosa. Os membros do conselho encaravam a tela, seus rostos uma mistura de choque pálido e fúria crescente. Meu pai parecia como se tivesse sido fisicamente socado no estômago. Ele encarou Ryan, não mais com orgulho, mas com horror amanhecendo e abjeto. O veredicto. Sabine Arlo deu um passo à frente novamente no silêncio.
Os achados são claros e irrefutáveis, disse, sua voz soando com finalidade. Sob a liderança do Sr. Ryan Vaughan, a empresa não apenas se desviou de sua missão fundadora de integridade científica, mas também foi colocada em sério perigo operacional, financeiro e ético. O Trust, portanto, lança seu voto de 87% para imediatamente terminar o emprego do Sr. Ryan Vaughan como CEO, e removê-lo do conselho de diretores, efetivo imediatamente. Acabou. Não houve debate, discussão, apenas a finalidade fria, dura e inescapável do poder do Trust. Foi a execução da vontade de Marcos. Ryan ficou congelado por um longo momento, sua boca abrindo e fechando silenciosamente como um peixe lutando por ar. Então sua cabeça se virou para mim, seu rosto contorcido numa máscara de raiva pura e infantil. Você, sibilou, sua voz um sussurro venenoso. Você fez isso. Cobra. Olhei para ele, para o homem que era meu irmão, o homem que havia tentado sistematicamente destruir o trabalho da minha vida por sua própria vaidade, e não senti nada, nem piedade. Nem triunfo, nem mesmo raiva mais, apenas uma sensação silenciosa e limpa de ordem sendo restaurada ao universo. Ele empurrou sua cadeira para trás, o som rangendo pela sala silenciosa, e saiu furioso, batendo a porta pesada atrás dele. O som ecoou o fim de seu reinado curto e desastroso, o reinado construído numa fundação de mentiras que havia acabado de ser demolida pelo poder simples e brutal da verdade. A ameaça vazia. Do lado de fora da sala de conferência, no corredor carpetado e silencioso ridiculamente caro, Ryan estava me esperando. A fúria não havia diminuído. Se alguma coisa, havia azedado numa expressão venenosa e desesperada. Você acha que é tão esperto, não acha? Cuspiu, cutucando um dedo agressivamente no meu peito. O gesto era tão juvenil que quase sorri. Se escondendo nas sombras, tramando como uma pequena cobra. Você vai se arrepender disso, Eric. Juro por Deus, vai. Vou garantir isso. Vou arrastar seu nome, o nome desta empresa, pela lama. Vou falar com cada repórter, cada blogueiro. Vou contar como você orquestrou essa coisa toda por ciúme. Você será arruinado. Ele estava tentando me ameaçar para encontrar algum último fragmento de alavancagem. Tentou trazer segredos de família, nossos pais, qualquer coisa que pudesse pensar para conseguir uma reação. Olhei para baixo para seu dedo tremendo, então de volta para seu rosto, que estava manchado e pálido. O CEO carismático e confiante se foi. Em seu lugar estava apenas um homem assustado e raivoso que havia acabado de perder seu brinquedo favorito. O irmão com quem cresci, aquele com quem construí fortes no quintal, se foi há muito tempo. Esta pessoa era um estranho, uma casca vazia cheia de nada além de ego e ressentimento. Você não é tão significativo, Ryan, disse, minha voz quieta mas firme. Não estava tentando ser cruel. Era simplesmente a verdade. Suas ameaças eram sem sentido porque ele era sem sentido para a missão agora. As palavras o atingiram mais forte que um golpe físico. Ele realmente recuou como se eu o tivesse golpeado. Sua vida inteira, todo o seu senso de si mesmo, havia sido construído na crença central de que ele era significativo, que era o centro de cada sala em que entrava. Ser dito tão calmamente que era irrelevante foi uma ferida que seu ego não conseguia compreender. Ele me encarou por um longo momento silencioso, sua boca trabalhando, procurando uma resposta, algum comentário cortante, mas não havia nada. Ele não tinha poder aqui, nenhuma alavancagem, nenhuma audiência para performar. Era apenas um homem que havia sido demitido de um trabalho para o qual nunca foi qualificado. Ele se virou, seus ombros curvados em derrota, e marchou em direção ao elevador, um rei aspirante sem reino para governar. Essa foi a última vez que o vi na empresa. O Tribunal da Família. A tempestade real, aquela que eu havia temido muito mais que o confronto da sala de diretoria, estourou naquele fim de semana. Meus pais me convocaram e minha irmã, Melissa, para a casa deles para o que minha mãe chamou de discussão familiar. Eu sabia o que era. Era um tribunal, e eu era o que estava sendo julgado. Sentamos na sala de estar formal, um espaço tipo museu com móveis nos quais ninguém nunca sentava e fotos de uma família feliz e sorridente que parecia uma mentira. Minha mãe estava chorando suavemente num lenço de seda, dava em olhos que estavam vermelhos com uma mistura de dor e raiva. Meu pai estava andando de um lado para o outro na frente da lareira apagada, seu rosto uma nuvem de tempestade de fúria reprimida. Como você pôde? Minha mãe começou, sua voz tremendo com acusação enquanto fixou seu olhar em mim. Ele é seu irmão, sua própria carne e sangue. Você se levantou na frente de todas aquelas pessoas, seus colegas, seu pai, e o humilhou. Você destruiu sua carreira, sua reputação, tudo pelo que ele trabalhou. Tudo por quê? Por alguma vingança mesquinha porque você estava com ciúme do sucesso dele. Isso não foi sobre vingança, mãe, disse, minha voz tão calma quanto conseguia. Isso nunca foi sobre ciúme. Ryan estava levando a empresa para o buraco. Ele estava colocando o trabalho das pessoas, seus sustentos, e potencialmente sua saúde em risco.
Bobagem, meu pai rugiu, girando nos calcanhares para me encarar, seu rosto corado. Isso é mentira. Ele tinha uma visão. Ele estava tornando a empresa lucrativa, respeitável. Ele estava transformando em algo de que eu finalmente poderia me orgulhar. Não algum pequeno projeto científico empoeirado, mas um negócio real. E então tudo saiu, o núcleo cru e não censurado disso, a razão real para sua lealdade cega e inabalável a Ryan. Passei 40 anos da minha vida na gerência intermediária, Eric, gritou, sua voz rachando com uma dor antiga e amarga que eu havia ouvido pistas toda a minha vida, mas nunca visto tão exposta. 40 anos sendo cauteloso, sendo técnico, sendo o cara confiável que nunca fazia ondas e nunca conseguiu o trabalho no topo. Joguei pelo seguro e terminei como uma nota de rodapé numa empresa que outra pessoa construiu. Ryan, ele era diferente. Ele era ousado. Não tinha medo de assumir riscos. Ele era minha chance, através dele, de ver o nome Vaughan no topo de algo grande, de construir algo, de deixar um legado real. Meu Deus, nunca foi sobre as habilidades de Ryan. Era sobre os próprios arrependimentos profundos do meu pai, seus próprios sentimentos de fracasso e insignificância. Ele não estava defendendo seu filho. Estava defendendo a si mesmo, defendendo as escolhas de vida que desejou ter tido coragem de fazer. Ryan não era sua criança adorada. Ele era sua segunda chance, sua repetição. Sua visão era uma mentira, pai, disse, minha voz suavizando ligeiramente com uma onda súbita e inesperada de piedade por ele. Era um castelo de cartas construído sobre dívida e decepção. E seus riscos eram apenas apostas imprudentes com dinheiro de outras pessoas e segurança de outras pessoas. É um legado de fraude e fracasso que você queria redimir? Meu pai apenas me encarou, sua raiva esvaziando como um balão furado, deixando para trás uma vulnerabilidade crua e dolorosa. Ele parecia perdido. Foi Melissa quem falou em seguida. Ela havia estado sentada silenciosamente na borda do sofá, suas mãos torcidas no colo, observando, ouvindo. Agora ela se levantou, sua estrutura pequena irradiando uma força que nunca havia visto nela antes. Pai, mãe, vocês estão errados, disse, sua voz tremendo mais clara e forte. Vocês não têm escutado. Vocês nunca escutaram Eric. Melissa, querida, você não entende de negócios, minha mãe começou, em seu tom desdenhoso usual. Não, talvez eu não entenda, Melissa retrucou, sua voz subindo. Mas entendo isso. Vocês lembram da minha amiga da faculdade, Karen? O pai dela vive na Virgínia Ocidental. Ele é um minerador de carvão aposentado. Foi diagnosticado com câncer de pulmão estágio 3 2 meses atrás. Ela respirou tremulamente. Ele teria sido diagnosticado no estágio 1 6 meses antes. Os médicos têm certeza disso. Mas a unidade móvel local da Frontier, nossa unidade móvel, aquela que deveria estar lá para pessoas como ele, estava fora de serviço por 3 semanas. Por quê? Porque seu scanner de raio-x principal estava quebrado. E por que estava quebrado? Porque o orçamento de manutenção havia sido cortado. A peça de reposição foi considerada não estar no orçamento trimestral. A sala ficou completa e totalmente imóvel. A mão da minha mãe voou para a boca, seus olhos arregalados de horror. Meu pai olhou para Melissa como se a estivesse vendo pela primeira vez, não como uma garotinha, mas como uma mulher contando uma verdade dura. Isso não é sobre preços de ações ou imagem de marca ou cuja carreira foi arruinada, disse Melissa, lágrimas finalmente brotando em seus olhos e escorrendo pelo rosto. É isso que a visão de Raya realmente parece. É Karen, sentada ao lado da cama de hospital do pai, se perguntando o que poderia ter sido. É um homem que pode morrer porque foi mais importante financiar uma viagem de esqui para influenciadores do que consertar uma máquina que salva vidas. Eric não destruiu uma carreira. Ele salvou uma empresa de se tornar um monstro. Ele fez a coisa certa. A verdade, crua e feia e inegável, finalmente pairou no ar entre nós. Não havia mais nada a dizer. Minha mãe se levantou e fugiu da sala, soluçando. Meu pai afundou pesadamente numa cadeira, parecendo um homem que havia envelhecido 20 anos em 20 minutos. A família que eu conhecia estava quebrada. Mas talvez, apenas talvez, ela estivesse quebrada há muito, muito tempo. A verdade não a quebrou. Apenas estilhaçou a bela e frágil ilusão na qual todos havíamos estado vivendo. 1 ano depois, a restauração. 1 ano pode mudar tudo. Pode parecer uma década, e pode parecer um único dia. A primeira coisa que fiz depois que o Trash me nomeou formalmente como novo CEO foi entrar no escritório com paredes de vidro de Ryan com uma marreta. Não esmaguei a mesa ridícula, por mais tentador que fosse. Caminhei até a parede de vidro do chão ao teto que separava a suíte executiva do resto da empresa e a atingi, uma vez, forte. A rachadura se espalhou por toda a folha de vidro. Não foi um ato de raiva. Foi uma declaração. A era do executivo isolado e intocável, separado das pessoas que faziam o trabalho real, havia acabado.
Derrubamos todas as paredes interiores e transformamos toda a suíte executiva num espaço colaborativo aberto, barulhento e ocupado para as equipes de engenharia e pesquisa. Minha mesa? Coloquei-a num pequeno escritório renovado no canto da baía principal de despacho, bem ao lado do novo escritório muito maior de Tony Rodrigues. Queria ouvir os motores das unidades móveis ligarem pela manhã. Queria cheirar o café e a graxa. Queria ver os rostos dos técnicos e cientistas quando tivessem uma descoberta ou um problema. Queria estar no andar térreo, não numa torre de marfim. Tony agora era nosso chefe de operações e comandava como uma campanha militar. Ele tinha o orçamento de que precisava, nosso equipamento era de última geração, e o tempo operacional de toda a nossa frota móvel foi de míseros 78% sob Ryan para impressionantes 99,7%. O projeto de predição de derrame da doutora Amara Johnson foi ressuscitado e totalmente financiado. Sua equipe havia crescido de 2 para 12 das mentes mais brilhantes em bioinformática. Seu algoritmo preditivo agora estava em sua fase final de testes clínicos com 3 grandes hospitais universitários, e estava mostrando uma taxa de sucesso que estava chamando a atenção nos institutos nacionais de saúde. Ela estava salvando vidas, como deveria. Fiz 2 ligações na minha primeira semana de volta. A primeira foi para Fergus O'Malley, o técnico veterano de equipamentos que Ryan havia demitido por não se encaixar na nova imagem. Fergus havia estado com a empresa por 20 anos. Era um mestre artesão. Pedi para ele voltar, não apenas como técnico, mas como chefe do nosso novo programa de treinamento para todas nossas contratações juniores. Quando contei qual seria seu novo salário, houve um longo silêncio atordoado do outro lado da linha. Então ouvi ele engasgar. Bem-vindo de volta, Fergus, disse, minha própria voz espessa de emoção. Minha segunda ligação foi para a doutora Sarah Chun, a jovem e corajosa oficial de segurança. Ofereci a ela a posição recém-criada de diretora de segurança e conformidade, um papel sênior com linha direta para mim, e a autoridade absoluta para fechar qualquer operação em qualquer lugar da empresa que considerasse insegura. Sem perguntas. Ela aceitou na hora. Não apenas reconstruímos a empresa. Restauramos sua alma. As pessoas que haviam ficado, aquelas que silenciosamente resistiram à tempestade de Ryan, começaram a caminhar com cabeças erguidas novamente. Começaram a inovar, colaborar, acreditar. Aqueles que haviam saído em desgosto, os engenheiros e cientistas brilhantes que não conseguiam suportar a nova direção voltada para a marca, começaram a voltar. Não éramos mais uma marca. Éramos uma missão, e parecia bom, parecia certo. Realizamos uma reunião geral da empresa no meu segundo mês, sem apresentação elegante, sem palavras da moda, apenas eu num banquinho com um microfone. Contei a verdade sobre o que havia acontecido. Contei sobre o traste, sobre o foco na missão. Então abri o espaço para perguntas. Elas foram difíceis. Perguntaram sobre segurança no emprego, sobre suas pensões, sobre o futuro. Respondi cada uma honestamente. Foi um contraste gritante com as reuniões gerais de Ryan, que eram apenas vídeos produzidos elegantemente dele falando sobre participação de mercado. E isso era real. Era bagunçado, e foi o começo de reconstruir confiança. Recusando o holofote. Cerca de 10 meses no meu novo papel, fomos abordados por uma grande revista de negócios, uma das grandes. Queriam fazer uma matéria de capa. A repórter, uma jovem mulher afiada e ambiciosa chamada Jéssica, já havia descoberto os traços gerais da história a partir de fofocas da indústria. Seu título proposto era O Golpe Silencioso, como a vingança de um fundador derrubou um CEO corrupto e salvou uma empresa. Nos encontramos no meu pequeno escritório funcional, aquele que costumava ser um armário de armazenamento. Cheirava levemente a café e desinfetante. É uma história fantástica, disse Jéssica, seu gravador digital na mesa entre nós. Um thriller corporativo da vida real. Uma história de traição familiar. Um confronto dramático na sala de diretoria. O azarão triunfando. Nossos leitores vão devorar. Queremos posicioná-lo como herói, o invasor corporativo que recuperou seu reino. Me recostei na cadeira, uma cadeira simples de aço e malha que provavelmente custou menos que uma das gravatas de Ryan. Aprecio o interesse, Jéssica. Realmente aprecio. Mas você entendeu a história errada. Ela pareceu confusa, sua caneta pairando sobre o bloco de notas. Como assim? Esta não é uma história sobre vingança, disse. Não tenho interesse nisso. E certamente não foi um golpe para recuperar um reino. Foi uma correção de curso. Foi uma história sobre uma promessa sendo mantida para um homem que não está mais conosco. Ela insistiu como bons repórteres fazem. Mas o drama familiar, a demissão, o confronto, esse é o coração da história, não é? Não, disse firmemente. O coração da história está no laboratório da doutora Amara Johnson, onde ela está prestes a tornar o derrame um evento evitável. Está na nossa baía de despacho, onde Tony Rodrigues tem nossa frota funcionando tão eficientemente que cortamos os tempos de resposta de diagnóstico de emergência em média de 3 horas.
Está no trabalho que Fergus O'Malley faz todos os dias, ensinando técnicos jovens que qualidade e integridade importam mais que velocidade. O herói desta história não sou eu, concluí, olhando-a diretamente nos olhos. É o trabalho. Sempre foi. Jéssica saiu parecendo pensativa. O artigo que saiu um mês depois foi muito diferente do que ela havia proposto primeiro. O título era, sem crédito, apenas vou em A Liderança Silenciosa que restaurou a missão da Frontier Diagnostics. Não mencionou meu irmão pelo nome uma vez. Focou na ciência, nas pessoas e na missão. Era a única história que jamais me interessei em contar. Um reconhecimento silencioso. O momento mais significativo daquele ano tumultuoso inteiro não aconteceu numa sala de diretoria ou nas páginas de uma revista. Aconteceu numa tarde chuvosa de terça-feira em novembro. Meu tio James, o irmão engenheiro silencioso e aposentado do meu pai, apareceu no escritório sem avisar. Estava segurando 2 copos de papel fumegantes de café de um restaurante local que ele gostava. Nunca havia me visitado no trabalho antes. Nenhuma vez em todos os anos. Imaginei que você poderia usar isso, disse, me entregando um copo. Era preto, sem açúcar, exatamente como gosto. Ele lembrou. Ficamos perto da grande janela da baía no meu escritório, observando a chuva escorrer pelo vidro, olhando para o pátio de despacho onde os técnicos em capas de chuva amarelas estavam preparando uma unidade móvel para sua próxima implantação. Não falamos por alguns minutos, apenas observamos o trabalho silencioso e focado. Sabe, disse finalmente, sua voz rouca de anos de desuso. Seu pai, ele sempre foi um vendedor. Um muito bom. Podia vender qualquer coisa, mas nunca realmente entendeu como as coisas funcionavam. Sempre teve medo da sala de máquinas. Ele tomou um gole lento do café. Marcos vivia na sala de máquinas. Ele sabia que era lá que estava o poder real. Não no discurso de vendas, não no logo chique. Nas engrenagens e fios e código. Em fazer algo que funcionasse, algo que durasse. Ele me olhou, e seus olhos, tão parecidos com os do meu pai mas tão diferentes em sua claridade silenciosa, tinham um respeito profundo e inabalável. Ele compartilhou uma breve memória dele e Marcos discutindo amigavelmente sobre um esquema 20 anos atrás. Ele era um bom homem. Um verdadeiro engenheiro. Ele terminou seu café e colocou o copo vazio na minha mesa. O que você fez aqui, Eric? Você honrou a sala de máquinas. Você honrou Marcos. Nunca deixe os fantasmas do seu pai te fazer duvidar disso por um segundo. Ele me deu um tapinha firme e surpreendente no ombro e saiu tão silenciosamente quanto havia chegado. Não foi uma promoção ou um trimestre recorde de vendas. Foi uma simples xícara de café e algumas palavras honestas de um homem que eu respeitava mais do que ele sabia. E pareceu a maior vitória de todas. Justiça, não vingança. O capítulo final da história de Ryan chegou não com um estrondo ou confronto dramático, mas com um e-mail silencioso e de aparência oficial que chegou na minha caixa de entrada numa manhã de quarta-feira. Era de Sabine Arlo. A linha de assunto era simples, profissional e devastadora, em atualização em escritório do Procurador dos Estados Unidos. O corpo do e-mail me informava que, baseado nos achados abrangentes da auditoria interna que havia comissionado e subsequentemente entregado às autoridades, o escritório do Procurador dos Estados Unidos havia formalmente apresentado acusações federais contra meu irmão. A lista era longa e condenatória. Fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários, peculato. A investigação havia descoberto uma teia de decepção que ia ainda mais fundo do que eu havia percebido. Havia propinas de fornecedores disfarçadas como taxas de consultoria, relatórios de despesas fraudulentos para viagens luxuosas de desenvolvimento de negócios que não eram nada mais que férias de luxo, e um esforço sistemático para enganar investidores com métricas de desempenho falsificadas. O e-mail notou que Lawrence Edwards, o CFO perpetuamente nervoso, havia cooperado totalmente com a investigação em troca de imunidade. Ele havia entregado seus arquivos secretos meticulosamente mantidos, um registro detalhado e contimestro de cada diretiva antiética que jamais havia recebido de Ryan. Ele havia se salvado exatamente como sempre planejou. Li o e-mail 2 vezes, depois uma terceira. Não senti nenhuma onda de triunfo, nenhuma sensação satisfatória de eu disse a vocês. Havia apenas uma sensação silenciosa e sombria de um fim. Uma consequência lógica, necessária e triste. Tive um pensamento fugaz sobre como seria ficar num tribunal para potencialmente testemunhar contra meu próprio irmão. A ideia deixou uma sensação fria e pesada no fundo do meu estômago. E isso não era uma vitória. Era uma tragédia nascida da arrogância e uma bússola moral quebrada. Aprendi então, naquele momento silencioso, a diferença profunda entre justiça e vingança. Vingança é uma busca quente, pessoal e ultimamente vazia. Justiça é fria, impessoal e necessária para que as coisas sejam colocadas no lugar novamente. Ryan não havia sido derrotado por mim. Havia sido derrotado por suas próprias ações, pelas escolhas que fez todos os dias por 18 meses. Os dados simplesmente contaram a história que ele havia escrito para si mesmo.
Meus pais nunca realmente se conformaram. Minha mãe me liga nos feriados e no meu aniversário. Nossas conversas são tensas, educadas e cheias dos vastos espaços vazios de coisas não ditas. Falamos sobre o tempo. Falamos sobre o jardim dela. Nunca falamos sobre Ryan. Meu pai e eu não trocamos uma palavra desde aquele dia terrível na sala de estar deles. O abismo entre seu mundo de aparências e meu mundo de substância é amplo demais para cruzar. Às vezes uma família quebra de uma maneira que não pode ser consertada, e você tem que aprender a viver com os pedaços irregulares. Melissa, por outro lado, encontrou sua vocação nos destroços. Ela deixou seu trabalho de marketing sem alma e agora comanda nosso programa expansivo de alcance comunitário da empresa. Ela trabalha diretamente com as comunidades carentes que nossas unidades móveis servem, garantindo que recebam o cuidado de que precisam. Ela encontrou sua voz naquele dia na casa dos meus pais, e tem usado para falar por outros desde então. Ela é o melhor de todos nós. O legado no céu. Esta manhã, fiquei na pista do nosso pequeno aeródromo da empresa. O ar estava fresco e frio, cheirando a combustível de jato e asfalto úmido da chuva da noite passada. Diante de mim estava uma nova unidade de resgate híbrida, um veículo de decolagem e pouso vertical que era uma maravilha da engenharia. Podia pousar numa encosta de montanha ou numa clareira da floresta. Era a manifestação física de tudo que Marcos e eu jamais sonhamos alcançar. O próprio Fergus O'Malley estava fazendo a verificação final de pré-voo, seu rosto brilhando com o orgulho de um artesão. Ele havia passado a última semana pintando meticulosamente algo no nariz. Não era o logo corporativo novo e elegante. Era um indicativo de chamada simples, pintado à mão e estampado, em Pathfinder 1. Era o antigo indicativo de chamada de Marcos dos dias do porão, de uma época quando a empresa não era nada mais que uma ideia e uma promessa. Assisti enquanto os pilotos subiam a bordo e os rotores começaram a girar, lentamente no início, depois construindo para um rugido poderoso e ensurdecedor que vibrava através das solas dos meus pés. O Pathfinder 1 se ergueu do chão, pairou por um momento como se respirasse, e então subiu para o céu cinzento da manhã, inclinando em direção às montanhas distantes cobertas de nuvens. Pensei sobre a palavra que Ryan havia usado para me demitir. Voltado para a marca. Ele nunca entendeu. Uma marca é uma reputação que você compra com dinheiro e publicidade. Um legado é uma reputação que você ganha com suor e integridade. É ganho nas horas tardias no laboratório, nas discussões acaloradas sobre dados, na coragem de fazer a coisa certa quando ninguém está olhando. É ganho na integridade silenciosa e inabalável de homens como Marcos Solomon e Fergus O'Malley e Tony Rodrigues. Ryan queria possuir uma empresa. Eu apenas queria construir uma. E no final, através de toda a dor e conflito, aprendi a lição mais importante de todas. Propriedade verdadeira não é um nome num certificado de ações. Não é sobre herança ou controle legal ou um título numa porta. É uma responsabilidade, uma confiança sagrada. Olhei para o céu, para a forma que desaparecia do Pathfinder 1 enquanto sumia nas nuvens. Nunca realmente foi minha empresa para possuir. Sempre foi dele. Meu trabalho era apenas garantir que ainda pudesse voar. Obrigado por ouvirem minha história. Espero que tenha ressoado com vocês de alguma forma. Vocês já estiveram numa situação onde tiveram que escolher entre o que era fácil e o que era certo?